Quando Evan ouviu o grito ecoar pela sala de reuniões, pede para sair, você não serve nem para preencher formulário. Sentiu o chão sumir sob seus pés. 3 anos de dedicação destruídos em 10 segundos. Mas o que seu gerente não imaginava era que aquela humilhação pública acabará de acionar algo muito mais perigoso, um plano silencioso que custaria tudo a ele. Você já sentiu que fez tudo certo e mesmo assim foi humilhado na frente de todos? Trabalhou além do esperado, cobriu erros dos outros, e no fim levou a culpa? Essa é a história de Evan Morales, um analista de Dallas que foi publicamente destruído pelo próprio gerente. Mas Evan não aceitou calado. Ele transformou raiva em estratégia, humilhação em evidência, e paciência em vingança perfeita. O que aconteceu depois mudou não só a vida dele, mas de toda a empresa. A sala de reuniões cheirava a café velho e ar-condicionado gelado. Evan Morales segurava a pasta azul contra o peito, sentindo o peso dos 3 meses de trabalho condensados naquelas 20 páginas. Ele respirava devagar, tentando controlar o nervosismo que subia pela garganta. A luz branca do projetor iluminava rostos cansados, alguns curiosos, outros já entediados. Eram 10 da manhã de uma quinta-feira comum em Dallas, e nada naquele cenário anunciava o que estava prestes a acontecer. Mas Evan sabia que algo estava errado desde o momento em que Cole Harrison cruzou os braços. Cole pegou o relatório sem olhar nos olhos de Evan, folheou 2 páginas com pressa e jogou tudo de volta sobre a mesa. O som seco do papel batendo na madeira ecoou como um tapa. Ele inclinou o corpo para frente, os dedos tamborilando no tampo, e disse com a voz baixa e cortante, isso aqui é uma piada, certo? Evan abriu a boca para responder, mas Cole não esperou. Ele se levantou, apontou o dedo e gritou, pede para sair, Morales. Você não serve nem para preencher formulário. A frase atravessou a sala como vidro quebrando. Evan sentiu o chão sumir. Ao redor, os colegas baixaram os olhos. Alguns mexeram no celular, outros fingiram revisar anotações. Ninguém disse nada. Eva apertou os lábios até doerem, sentindo o calor subir pelo pescoço e explodir nas bochechas. Suas mãos tremiam, mas ele as manteve firmes ao lado do corpo. Respirou fundo. Apenas respirou. O ar entrava pesado, queimando os pulmões como se carregasse fumaça. Cole já tinha voltado a sentar, cruzando as pernas com a arrogância de quem acabará de vencer. Mas Evan não desviou o olhar. Não desta vez. O silêncio que se seguiu foi pior que o grito. Evan percebeu Jennifer, da contabilidade, olhando de soslaio com pena mal disfarçada. Percebeu Marcos, do turno da tarde, balançando a cabeça como quem assiste a um acidente inevitável. Todos sabiam que ele não merecia aquilo. Todos sabiam que Cole estava errado. Mas ninguém ia dizer nada, porque ninguém nunca dizia. Evan engoliu seco, sentindo o gosto amargo da humilhação descer pela garganta. 3 anos de dedicação, de horas extras, de finais de semana revisando planilhas. E agora, aquilo. Ele pegou a pasta devagar, sem pressa, cada movimento calculado para não demonstrar fraqueza. Passou pelos colegas sem olhar para os lados, sentindo o peso dos olhares grudados em suas costas. A porta da sala de reuniões fechou atrás dele com um clique suave, quase educado. Evan caminhou pelo corredor estreito, os passos ecoando no piso de linóleo cinza. As luzes fluorescentes piscavam em intervalos irregulares, como se também estivessem cansadas. E foi ali, a meio caminho do elevador, que algo dentro dele mudou. Não foi raiva explosiva, nem desespero cego. Foi algo frio, metódico, inevitável. Evan parou diante do elevador e apertou o botão com mais força do que o necessário. Observou seu reflexo distorcido no metal polido da porta. Viu um homem de 32 anos, cabelos escuros bagunçados, camisa social amarrotada de tanto sentar curvado sobre relatórios. Mas também viu outra coisa. Viu alguém que acabará de tomar uma decisão. Cole Harrison achava que aquilo tinha terminado ali, com um grito e uma humilhação pública. Ele estava errado. Aquilo não tinha terminado. Aquilo estava apenas começando.
Evan dirigiu no piloto automático pelas ruas de Dallas, sem registrar semáforos nem curvas. Chegou ao apartamento quando o sol já derretia no horizonte, tingindo tudo de laranja sujo. Jogou as chaves sobre a bancada da cozinha, ouviu o barulho metálico ecoar no silêncio vazio. A pasta azul ainda estava em suas mãos, amassada nas bordas, manchada de suor. Ele a largou sobre a mesa como se queimasse. Sentou no sofá sem tirar os sapatos, afundando no estofado gasto, e ficou ali, imóvel, olhando para o teto rachado. A humilhação voltava em ondas, cada replay mental mais nítido que o anterior. 3 anos. Evan contou mentalmente, repassando cada relatório entregue antes do prazo, cada erro de Cole que ele havia corrigido em silêncio, cada vez que aceitou fazer hora extra sem registro oficial. Lembrou da vez em que cobriu a ausência de Cole durante uma auditoria, improvisando respostas que salvaram o departamento de uma penalidade federal. Lembrou de quando Cole levou o crédito por uma otimização de rota que Evan desenvolvera sozinho, trabalhando madrugadas inteiras. A gratidão nunca veio. O reconhecimento nunca veio. Só veio o grito, a humilhação, o dedo apontado. Eva apertou os punhos até as unhas cravarem nas palmas. Não era justo. Nada daquilo era justo. O telefone vibrou na mesa de centro. Era David, seu irmão mais velho, respondendo a uma mensagem que Evan nem lembrava de ter enviado. "Tô indo aí", dizia o texto. 20 minutos depois, David apareceu com 2 cervejas e um saco de comida mexicana que esfriou antes de ser aberta. Ele se sentou ao lado de Evan, esperou em silêncio, até que as palavras começaram a sair. Evan contou tudo, o grito, os olhares, a sensação de sufocar no meio daquela sala. David ouviu sem interromper, mas quando Evan mencionou o relatório sobre horas extras não pagas, algo mudou na expressão dele. "Espera", David disse, estreitando os olhos. "Ele negou as horas extras que você comprovou." Evan assentiu devagar, sentindo o peso daquela confirmação. David largou a cerveja intocada e se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. "Isso não é só abuso, mano. Isso é fraude trabalhista. Se ele negou horas extras que você consegue provar, ele tá cobrindo alguma coisa maior." As palavras caíram como pedras na água parada. Evan piscou, processando. Claro. Cole não tinha explodido porque o relatório estava errado. Cole tinha explodido porque o relatório estava certo demais. Revelava inconsistências que ele precisava manter enterradas. Usava Evan como bode expiatório para desviar a atenção de seus próprios erros. A humilhação não fora pessoal. Fora estratégica. Evan se levantou e foi até a pequena mesa que usava como escritório improvisado. Abriu o notebook, ainda conectado ao drive corporativo que ele esquecera de deslogar. Começou a vasculhar arquivos antigos, pastas abandonadas, e-mails com anexos que ninguém mais acessava. Encontrou aprovações de Cole com datas conflitantes, relatórios de performance alterados após auditorias, registros de ponto editados manualmente. Cada descoberta era uma fisgada no estômago. Não era apenas negligência. Era um padrão. Cole vinha fazendo isso há anos, manipulando números, transferindo culpas, forçando subordinados a assumir responsabilidades por falhas que eram dele. E Evan não fora o primeiro. Ele fora apenas o mais recente. David apareceu atrás dele, observando a tela iluminada cheia de planilhas e timestamps. "Você tem tudo isso salvo?" Evan balançou a cabeça, ainda processando a dimensão do que acabará de entender. "Então salva agora", David disse, a voz firme. "Tudo. Cada e-mail, cada arquivo, cada conversa. Se ele fez isso com você, fez com outros. E se você conseguir provar, não vai ser só você que vai se vingar." Evan olhou para o irmão, depois de volta para a tela. Algo mudou no ar da sala. Não era mais sobre sobreviver à humilhação. Era sobre expor a verdade. E, pela primeira vez desde aquela manhã, Evan sentiu algo além de dor. Sentiu propósito. Ele criou uma pasta nova no computador, renomeou como Backup Pessoal, 10/2024 e começou a copiar tudo. Arquivos, screenshots, conversas salvas,
relatórios rejeitados, e-mails com ordens contraditórias. A barra de progresso subia devagar, hipnotizante, enquanto David terminava a cerveja em silêncio ao lado dele. Quando o download terminou, Evan desconectou o drive, fechou o notebook e respirou fundo. Olhou pela janela, vendo as luzes de Dallas piscando na noite texana. Cole achava que tinha vencido. Achava que o grito e a humilhação seriam suficientes para quebrar Evan e fazê-lo desistir. Mas Cole não sabia que, naquele exato momento, Evan acabará de encontrar a arma que usaria para destruí-lo. E dessa vez, não haveria gritos. Só haveria provas. Evan acordou às 5:30 da manhã seguinte com a mente já ligada. Não foram despertar tranquilo, mas funcional, quase militar. Preparou o café sem açúcar, abriu o notebook na mesa da cozinha e começou a organizar os arquivos copiados na noite anterior. Criou pastas por categoria, horas extras negadas, relatórios alterados, e-mails contraditórios, registros de ponto editados. Cada documento recebia data, horário e descrição curta. Nada de emoção, nada de pressa. Apenas método. A luz fria da manhã entrava pela janela enquanto ele trabalhava, e Evan sentia algo estranho crescendo dentro dele. Não era raiva. Era clareza. Durante o expediente, ele manteve a rotina como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou colegas, respondeu e-mails, participou de reuniões com expressão neutra. Cole passou por ele 2 vezes no corredor sem dizer palavra, o queixo erguido em vitória silenciosa. Evan apenas acenou de leve, profissional, controlado. Mas à noite, de volta ao apartamento, ele voltava ao trabalho de verdade. Vasculhou arquivos de servidores compartilhados que ninguém mais acessava, recuperou versões antigas de planilhas através do histórico de edições. Descobriu que Cole tinha o hábito de aprovar despesas irregulares e depois alterar os registros para culpar analistas. Cada peça do quebra-cabeça ia se encaixando, devagar, inevitável. Na 4ª noite, Evan fez algo que nunca imaginara fazer. Ligou para ex-funcionários. Começou com Thomas, que havia sido demitido 6 meses antes sob acusação de desempenho insuficiente. A voz de Thomas soou cansada, desconfiada, mas quando Evan mencionou Cole Harrison, o silêncio do outro lado mudou de textura. Ele fez com você também? Thomas perguntou, e a conversa durou 40 minutos. Thomas contou sobre relatórios falsificados, sobre como Cole forçara sua saída para esconder um erro de logística que custará à empresa $20.000. Eu tinha provas, mas não sabia o que fazer com elas, Thomas disse. Se você tá montando alguma coisa, eu assino o que for preciso. Eva anotou tudo, agradeceu e desligou com o coração acelerado. Ligou para mais 3 ex-funcionários nos dias seguintes. 2 mulheres e um homem, todos com histórias parecidas, demissões forçadas, culpas transferidas, documentos alterados. Cada um deles concordou em fornecer declarações escritas, assinadas e datadas. Evan as recebeu por e-mail criptografado, imprimiu em papel timbrado que comprou numa papelaria do centro, arquivou em plástico protetor. O dossiê crescia como organismo vivo, alimentado por injustiças acumuladas. Ele revisava cada página antes de dormir, verificando datas, cruzando referências, garantindo que nada pudesse ser contestado. 30 documentos. 31. 32. Cada um era uma bala carregada, e Evan sabia exatamente onde mirar. David apareceu no fim de semana para revisar o material. Sentaram na mesa da cozinha com o dossiê espalhado, café esfriando nas canecas esquecidas. David folheava devagar, assobiando baixo a cada nova evidência. Cara, isso aqui não é só prova de má gestão. Isso é fraude corporativa. Falsificação de assinatura, manipulação de registros oficiais. Se o jurídico da empresa ver isso, Cole não só perde o emprego. Ele pode responder criminalmente. Eva não disse nada, apenas organizou os documentos em ordem cronológica. David olhou para o irmão com algo entre admiração e preocupação. Você tem certeza disso? Porque quando você abrir essa caixa, não vai ter volta. Eva ergueu os olhos, firmes, sem hesitação. Eu sei. Ele passou mais uma semana refinando tudo.
Adicionou um índice na primeira página, numerou cada documento, incluiu notas explicativas em post-its amarelos. Comprou uma pasta marrom de couro sintético, discreta, profissional. Guardou o dossiê dentro com cuidado, como quem embala uma arma antes de levá-la ao campo de batalha. Na noite anterior à reunião que ele mesmo agendara com RH, Evan sentou no sofá e segurou a pasta contra o peito. Sentiu o peso. Sentiu a textura áspera do couro falso. E, pela primeira vez em semanas, sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem sabe que a guerra está prestes a começar. E que, desta vez, ele não entraria desarmado. A sala de reuniões do quarto andar cheirava madeira envernizada e papel novo. Evan chegou 10 minutos antes do horário, carregando apenas a pasta marrom e uma garrafa de água que não pretendia beber. Sentou na ponta da mesa retangular, de costas para a janela, posição estratégica que o deixava de frente para a porta. A luz natural entrava suave, iluminando a superfície polida sem criar reflexos. Ele ajeitou a pasta à sua frente, centralizou com precisão geométrica, e esperou. O coração batia firme, constante, como um metrônomo. Não havia nervosismo. Só havia foco. Quando a porta se abriu, Evan não desviou os olhos. Cole entrou primeiro, largando o celular sobre a mesa com gesto displicente. Vestia camisa azul clara com as mangas dobradas, o sorriso de canto torto já instalado no rosto. Então, Morales, finalmente quer conversar sobre sua performance, disse, puxando a cadeira com ruído proposital. Atrás dele, Margaret Chen, da diretoria de RH, entrou com tablet e caneta, cumprimentando com aceno profissional. Cole se recostou na cadeira, cruzando os braços, o corpo relaxado de quem controla a situação. Evan apenas assentiu para Margaret, ignorando a provocação. Esperou que ela se acomodasse, abrisse o tablet, preparasse a ata. E então, sem pressa, deslizou a pasta marrom para o centro da mesa. O movimento foi simples, quase casual, mas o som do couro sintético arrastando na madeira preencheu o silêncio como trovão distante. Cole olhou para a pasta, depois para Evan, a sobrancelha erguida em curiosidade irritada. O que é isso? Evan não respondeu. Apenas abriu a pasta com cuidado, revelando a primeira página, um índice numerado, categorizado, datado. Margaret se inclinou para ver melhor. Cole pegou a folha com impaciência, os olhos percorrendo as linhas. Aprovação de horas extras, março 2024. Registro de ponto alterado, junho 2024. Relatório modificado pós-auditoria, agosto 2024. O sorriso começou a derreter do rosto dele como cera sob chama lenta. Cole virou para a segunda página e parou. Era um e-mail impresso, ampliado, com sua própria assinatura digital aprovando 52 horas extras para Evan em abril. Logo abaixo, outro documento, a negativa formal dessas mesmas horas, também assinada por ele, datada 3 dias depois. Margaret segurou a respiração. Cole, você pode explicar essa discrepância? Ele abriu a boca, fechou, olhou para Evan como se esperasse alguma deixa. Mas Evan apenas virou mais uma página, revelando um registro de ponto editado manualmente, com o IP da máquina de Cole destacado em amarelo fluorescente. Isso foi erro do sistema, Cole disse, a voz menos firme. Margaret já estava fazendo anotações. Que tipo de erro? Cole tentou se recuperar, ajeitando a postura, limpando a garganta. Olha, Margaret, o Morales está claramente tentando distorcer fatos porque ainda está magoado com o feedback que dei. Isso aqui é manipulação. Mas sua voz saía aguda demais, apressada demais. Evan virou mais 3 páginas de uma vez, espalhando documentos como cartas de baralho. Cada um mostrava o mesmo padrão, aprovações seguidas de negações, registros alterados, relatórios modificados após auditorias. Margaret pegou um dos papéis, comparou datas, olhou para Cole com expressão que não era mais neutra. Esses são documentos oficiais da empresa. Você está dizendo que todos foram adulterados? Cole ficou em silêncio, os dedos tamborilando nervosos na mesa.
E Evan soube, naquele instante preciso, que a primeira parede acabará de rachar. Margaret fechou o tablet e se levantou, pegando 3 documentos específicos que Evan havia marcado com clipes vermelhos. Vou precisar levar isso ao jurídico. Cole, você vai ter que fornecer acesso completo ao seu histórico de edições no sistema. Cole se levantou bruscamente, a cadeira rangendo para trás. Você não pode fazer isso sem autorização da diretoria. Margaret o encarou com frieza profissional. Posso, sim. Quando há suspeita de irregularidade documental, o protocolo exige investigação imediata. Ela olhou para Evan, acenou levemente, e saiu levando os documentos. A porta fechou com suavidade. Cole ficou ali, parado, as mãos apoiadas na mesa, o rosto vermelho subindo do pescoço. Evan guardou a pasta devagar, cada movimento deliberado. Não disse nada. Não precisava. O silêncio já estava dizendo tudo. 3 dias se arrastaram como semanas. Evan manteve a rotina com precisão mecânica, chegando pontualmente, cumprimentando colegas, respondendo e-mails. Mas algo havia mudado no ar do escritório. Pessoas sussurravam em grupinhos que se desfaziam quando ele passava. Cole não apareceu no segundo dia, nem no terceiro. Sua sala permanecia fechada, a luz apagada, como ferida recente coberta por gaze. Margaret enviou um e-mail breve, reunião de acompanhamento, sexta, 14 horas, sala de conferências. Evan leu 3 vezes, salvou, apagou. Guardou a pasta marrom na gaveta trancada da mesa. E esperou. Na sexta-feira, ele subiu ao 8º andar onde ficava o jurídico. A sala de conferências era maior, mais formal, com cadeiras de couro legítimo e uma parede inteira de vidro transparente voltada para Dallas. Margaret estava lá, acompanhada de uma mulher de terno cinza que se apresentou como Raquel Simons, advogada sênior da empresa. Sobre a mesa, pilhas organizadas de documentos, alguns que Evan reconheceu, outros que eram novos. Raquel gesticulou para que ele se sentasse, a expressão grave mas não hostil. Senhor Morales, obrigada por comparecer. Precisamos esclarecer alguns pontos antes de prosseguirmos com a investigação formal. Evan assentiu, as mãos cruzadas sobre a mesa, a respiração controlada. Ele sabia que aquele momento definiria tudo. Raquel abriu uma pasta azul e virou algumas páginas com movimentos precisos. Confirmamos que os registros de ponto foram alterados manualmente em 7 ocasiões distintas, todas a partir da estação de trabalho do Sr. Harrison. Também identificamos discrepâncias em relatórios financeiros aprovados por ele e posteriormente modificados sem registro de auditoria. Ela fez uma pausa, os olhos fixos em Evan. Mas o que nos preocupa mais é isto. Empurrou um documento para frente, um relatório de performance de um ex-funcionário, com assinatura falsificada do supervisor anterior. A tinta estava levemente borrada, o traço da caneta irregular demais. Margaret se inclinou. Essa assinatura não foi feita à mão. Foi digitalizada e inserida. Isso configura falsificação documental. Evan sentiu o ar ficar mais pesado. Raquel continuou, a voz firme e direta. Encontramos outros 3 casos semelhantes. Relatórios de demissão com justificativas fabricadas, aprovações de despesas com assinaturas copiadas, alterações em registros oficiais. Isso vai além de má gestão, Sr. Morales. Isso é fraude corporativa sistemática. Margaret acrescentou, virando o tablet para que Evan visse uma planilha complexa. Estimamos que essas manipulações custaram à empresa entre 80 e 120 mil dólares em perdas não documentadas, horas extras não pagas e processos trabalhistas evitados ilegalmente. Evan não disse nada, mas seu peito se encheu de algo próximo à vindicação. Ele não inventara nada. Apenas encontrar o que sempre esteve ali, escondido sob camadas de confiança mal colocada. A porta se abriu abruptamente. Cole entrou sem bater, o rosto vermelho, os olhos injetados. Isso é um absurdo. Vocês vão acreditar em um funcionário descontente que está fabricando provas porque não aguenta crítica? Sua voz ecoou na sala, alta demais, desesperada demais. Raquel se levantou devagar, a postura rígida. Sr. Harrison,
o senhor foi convocado para segunda-feira. Esta reunião não é com o senhor. Cole ignorou, apontando para Evan. Ele tá mentindo. Eu nunca falsifiquei nada. Isso é sabotagem. Margaret fez menção de falar, mas Cole já estava perdido, a voz subindo mais. Vocês vão destruir minha carreira por causa de um analista medíocre que não aguenta pressão. Raquel ergueu a mão, cortante. Sr. Harrison, o senhor está piorando sua situação. Sugiro que se retire imediatamente. Cole ficou parado, o peito subindo e descendo em respirações irregulares. Olhou para Evan com ódio puro, depois para Raquel, depois para Margaret. E então algo nele quebrou. Ele deu um passo à frente, bateu a mão na mesa e gritou: "Vocês vão se arrepender disso. Eu tenho advogados, tenho contatos. Vou processar essa empresa e todos vocês." A ameaça ecoou patética, vazia. Raquel pegou o telefone interno e discou segurança. 2 guardas entraram em menos de 1 minuto. Cole ainda tentou resistir, mas quando tocaram seu braço, ele cedeu. Foi escoltado para fora, o corpo tenso, a voz ainda murmurando ameaças que ninguém mais ouvia. A porta fechou. O silêncio voltou, pesado, denso. Raquel se sentou, ajeitou os papéis, e olhou para Evan com expressão que mesclava respeito e cansaço. Senhor Morales, oficialmente, o Sr. Harrison está suspenso enquanto concluímos a investigação. Mas, entre nós, ele não volta. Evan assentiu. E, pela primeira vez em semanas, permitiu que um suspiro escapasse. 2 semanas passaram em silêncio tenso. Evan voltou ao trabalho enquanto a investigação seguia em sigilo corporativo, mas os corredores vibravam com rumores mal disfarçados. Cole não apareceu mais. Sua sala foi esvaziada durante um fim de semana, as caixas retiradas por funcionários do RH sem cerimônia nem despedidas. Na segunda-feira seguinte, Margaret convocou reunião geral no auditório do térreo. Todos os funcionários do departamento logístico receberam um e-mail com aviso de presença obrigatória. Evan desceu as escadas devagar, sentindo olhares curiosos grudados em suas costas. Sentou na última fileira, longe dos holofotes, observando a sala se encher de gente confusa e especulativa. Margaret subiu ao pequeno palco acompanhada de Raquel e do diretor regional, um homem grisalho chamado Kenneth Bradshaw que raramente descia aos andares operacionais. O murmúrio cessou quando Kenneth ajustou o microfone. Bom dia a todos. Convocamos esta reunião para comunicar decisões importantes sobre mudanças estruturais no departamento. Ele fez pausa, o peso das palavras pendendo no ar. Após investigação conduzida por nossa equipe jurídica, identificamos irregularidades graves envolvendo manipulação de registros, falsificação de documentos e violações sistemáticas de políticas trabalhistas. A sala ficou absolutamente silenciosa. Evan sentiu seu coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Kenneth continuou, a voz firme e impessoal. Cole Harrison foi oficialmente desligado da empresa por justa causa, efetivo imediatamente. O choque percorreu o auditório como onda elétrica. Pessoas se entreolharam, algumas sussurraram, outras ficaram paralisadas. Jennifer, da contabilidade, virou para trás procurando Evan com os olhos arregalados. Marcos cobriu a boca com a mão. Raquel assumiu o microfone, lendo de um papel preparado. A investigação revelou múltiplas instâncias de má conduta, horas extras não pagas indevidamente, relatórios modificados após auditorias, assinaturas falsificadas em documentos oficiais e assédio moral sistemático. Cada palavra caía como martelo em bigorna. A empresa lamenta profundamente que essas práticas tenham ocorrido sob nossa supervisão e está implementando revisões completas de protocolo para prevenir reincidências. Ela dobrou o papel, olhou brevemente para Evan, e recuou. Kenneth voltou ao microfone, ajustando os óculos. Queremos também reconhecer publicamente a coragem de um membro da equipe que trouxe essas irregularidades à nossa atenção através de documentação meticulosa e profissionalismo exemplar. Evan sentiu o sangue gelar. Kenneth continuou. Evan Morales, sua integridade e dedicação representam os valores que esta empresa defende. Por favor, venha aqui na frente.
O auditório explodiu em aplausos hesitantes que rapidamente ganharam força. Evan se levantou com as pernas trêmulas, subiu ao palco tentando não tropeçar nos próprios pés. Kenneth apertou sua mão firmemente, sorrindo com sinceridade visível. Obrigado por fazer a coisa certa, mesmo quando foi difícil. Evan apenas assentiu, incapaz de falar. As palmas ainda ecoavam quando ele desceu do palco. A reunião terminou, mas as consequências se espalharam como incêndio em capim seco. Na mesma tarde, o comunicado interno vazou para o LinkedIn. Ex-funcionários de Cole começaram a comentar, compartilhando suas próprias histórias. Empresas do setor notaram. Recrutadores começaram a enviar mensagens no privado para Evan. Um artigo curto apareceu num blog especializado em cultura corporativa. Empresa de Dallas demite gerente após denúncia interna de fraude sistemática. Não mencionava nomes completos, mas quem precisava saber, sabia. Cole Harrison não conseguiria outra posição de liderança tão cedo. Sua reputação profissional estava destruída, não por vingança explosiva, mas por consequências diretas de suas próprias ações. Justiça silenciosa, inevitável, permanente. Na sexta-feira daquela semana, Margaret pediu que Evan subisse ao 12º andar. Ele nunca havia estado ali antes, era onde ficavam os diretores, as salas com vista panorâmica, os carpetes mais grossos. Kenneth o esperava numa sala de reuniões pequena, acompanhado de Raquel e da diretora de operações, Linda Whitmore. Sobre a mesa, uma carta oficial em papel timbrado. Kenneth deslizou o documento para Evan. Reconhecemos que você foi injustiçado. Reconhecemos também que seu trabalho sempre foi excepcional, mesmo quando não foi devidamente valorizado. Evan leu a carta devagar. Promoção para Supervisor Operations Analyst, aumento de 22%, transferência para o 12º andar, equipe própria. Linda sorriu. Bem-vindo ao time de liderança, Evan. Ele segurou a carta com mãos que já não tremiam. E, pela primeira vez em meses, permitiu-se sentir algo além de dor ou raiva. Permitiu-se sentir vitória. Evan entrou na nova sala numa segunda-feira de céu limpo, carregando apenas uma caixa com seus pertences pessoais e a pasta marrom que agora parecia a relíquia de outra vida. A sala era pequena, mas tinha janela de vidro do chão ao teto com vista para Dallas se estendendo até o horizonte. Ele colocou a caixa sobre a mesa de madeira escura, ainda cheirando a verniz novo, e caminhou até a janela. Lá embaixo, carros minúsculos desenhavam linhas nas avenidas, pessoas atravessavam ruas sem saber que ali, 12 andares acima, um homem estava reescrevendo sua própria história. Evan encostou a testa no vidro frio e respirou fundo. Não era alívio que sentia. Era algo maior, mais sólido. Era certeza. Nos dias seguintes, ele montou sua equipe, revisou processos, implementou mudanças que sempre soubera serem necessárias mas nunca tivera autoridade para executar. Ex-colegas passavam por sua sala e acenavam com respeito renovado. Alguns pediam conselhos, outros apenas queriam conversar. Jennifer parou na porta numa quarta-feira, tímida, segurando uma caneca de café. Eu devia ter falado algo naquele dia, ela disse, a voz carregada de culpa antiga. Na reunião, quando ele gritou com você. Eu sabia que estava errado. Evan a convidou para entrar, ofereceu a cadeira de visitante. Você não tinha como saber o que eu ia fazer. Ninguém tinha. Jennifer sorriu sem alegria. Mas você fez. E mudou tudo aqui. Ela saiu logo depois, mas as palavras ficaram flutuando no ar. O dossiê permaneceu arquivado oficialmente nos sistemas da empresa, catalogado como evidência em caso de futuras auditorias. Evan soube disso através de Raquel, que passou em sua sala para entregar cópias digitais criptografadas. Isso aqui vai servir de base para a revisão completa de políticas. Seu trabalho salvou a empresa de um processo muito pior lá na frente. Ela hesitou, depois acrescentou, e também salvou pessoas que ainda nem sabem que estavam em risco. Evan guardou o pendrive numa gaveta trancada, ao lado da pasta marrom original. Não precisava olhar para saber o que havia dentro. Cada página estava gravada em sua memória como cicatriz que não dói mais, apenas lembra.
Lembra do que acontece quando você decide não aceitar injustiça calado. Uma tarde, Evan recebeu mensagem de Thomas, o ex-funcionário que fora o primeiro a dar declaração. Vi no LinkedIn o que aconteceu. Cara, você não tem ideia do que isso significa pra mim. Eu achei que tinha sido só comigo, que eu era fraco demais pra aguentar. Saber que não fui o único, saber que alguém finalmente parou aquele cara, obrigado. Evan releu a mensagem 3 vezes antes de responder com algo simples: você me ajudou tanto quanto eu te ajudei. A gente só precisava de alguém disposto a começar. Não era modéstia falsa. Era a verdade nua. Cole não caiu porque Evan era excepcional. Cole caiu porque suas próprias ações finalmente encontraram consequências. E Evan apenas fora paciente o suficiente para documentá-las. No final do primeiro mês, Evan ficou até tarde organizando relatórios de performance da nova equipe. O escritório estava vazio, apenas o zumbido do ar-condicionado e o brilho suave das luzes de emergência preenchendo os corredores. Ele salvou o último arquivo, fechou o computador e ficou ali sentado, olhando para a pasta marrom que agora descansava numa gaveta que raramente abria. Não precisava mais dela. Não precisava mais provar nada a ninguém, nem a si mesmo. Pegou a pasta com cuidado, sentiu o peso familiar, passou os dedos pela textura já gasta nas bordas. E então a guardou definitivamente no fundo da gaveta, empurrando devagar até sumir de vista. Fechou a gaveta com um clique suave e definitivo. Evan se levantou, pegou o casaco, apagou as luzes da sala. Parou na porta por um instante, olhando para trás uma última vez. A vista noturna de Dallas brilhava através da janela, milhares de luzes amarelas e brancas formando constelações urbanas. Ele sorriu, não de triunfo arrogante, mas de algo mais quieto, mais profundo. Cole Harrison achará que um grito seria suficiente para quebrar alguém. Achará que humilhação pública apagaria anos de trabalho e dignidade. Mas estava errado. Por que Evan não vencera Cole com raiva ou vingança explosiva? Vencera com paciência, inteligência e a arma mais poderosa de todas, a verdade. Fechou a porta, trancou, e caminhou para o elevador. Dallas o esperava lá fora, e Evan finalmente sentia que pertencia àquela cidade, àquela vida, àquele futuro que ele mesmo construíra. Ninguém mais poderia tirar isso dele. Ninguém. A verdadeira vitória de Evan não foi destruir Cole Harrison. Foi provar que dignidade e inteligência sempre vencem truques sujos e abuso de poder. Porque às vezes a melhor vingança não é gritar mais alto que quem te feriu, é construir provas tão sólidas que eles mesmos cavam a própria cova. Evan voltou mais forte, mais alto, e com uma lição que ninguém pode tirar dele: quando você tem razão e paciência, o sistema eventualmente trabalha a seu favor. E você? Se estivesse no lugar de Evan, teria tido coragem de montar esse dossiê? Deixa nos comentários. E se quiser mais histórias de vingança inteligente, fica com a gente no próximo vídeo.